E aí galera, aqui é o professor Fernando e hoje, aqui no canal História Fácil, iremos falar além de história. Iremos falar de ciências sociais, especialmente sociologia. Sociologia não está afastada da ciência histórica, pelo contrário, são as ciências irmãs. São ciências que ajudam a compreender a sociedade e cá entre nós. A nossa sociedade, exclusivamente a sociedade brasileira, precisa entender as relações sociais e o que está acontecendo no meio dela. Então, diante disso, podemos falar que a sociologia ela busca compreender e entender as relações humanas. Essas relações podem ser feitas através de um conjunto de investigações científicas sobre a realidade social moderna e contemporânea, que procura compreender e explicar a totalidade dos fenômenos e das relações sociais. Ok? Então busca a compreensão da realidade social. Tudo bem? Contudo, quando falamos de relações humanas, relações sociais, temos que observar que existe um certo regularidades e padrões. Primeiramente, a sociologia, como toda ciência, tem como ponto de partida a observação rigorosa dos casos particulares em direção a formulações gerais sobre a vida social. Portanto, a observação sistemática dos fatos da sociedade é uma condição a qual não há possibilidade de se produzir conhecimento sociológico. A sociologia considera também o caráter dinâmico da vida em sociedade, procurando compreender os fatos que explicam as transformações sociais e culturais. Então, podemos falar que o universo temático da sociologia é bastante abrangente, envolvendo temas como as condições de vida de diversos grupos que ocupam espaço na cidade, problemas sociais decorrentes das interações entre esses grupos, comportamento social das pessoas, circulação, é claro, dos produtos e mercadorias, as mudanças sociais, políticas, tecnológicas e culturais. Beleza? Diante disso, quando falamos de sociologia, eu tenho que entender também onde ela surge, em que contexto que ela surge. A sociologia, então, surge a partir do século XIX, vinculada aos processos históricos da Revolução Francesa de 1789. A Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra a partir de 1760 e a cultura filosófica iluminista do século XVIII. Então a Revolução Industrial e a Revolução Francesa transformaram profundamente as estruturas sociais, políticas e econômicas, culturais e tecnológicas, da Europa, produzindo dessa forma novas formas de sociabilidade que caracterizam as sociedades modernas e capitalistas. Podemos citar, portanto, então, que a Revolução Industrial gera uma nova configuração das relações socioeconômicas, com uma acentuada divisão social do trabalho e completas relações entre as classes sociais. Segundo, quando falamos da Revolução Francesa, a ampliação das lutas políticas sobre aspirações da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Ok? Então, podemos falar ainda que a sociologia possibilita a formação de uma cultura filosófica iluminista a partir do século XVIII, gerando uma perspectiva de racionalização do mundo e de valorização do conhecimento científico. Eu saio da ideia do senso comum e vou virar ciência. Tem muita gente atualmente que tem que começar a entender o que é ciência, para não enganar as pessoas mais humildes. Historicamente, o desenvolvimento da sociologia encontra-se ligado à visão de que o pensamento racional e científico seria um modo mais adequado e amplo de conhecimento da realidade social complexa, delineada pelas transformações do século XVIII. E é claro, as mudanças que ocorrem a partir do século XVIII projetavam então na sociedade como um problema ou um objeto de pesquisa. Podemos citar então no campo da sociologia algumas linhas de pensamento ou alguns sociólogos ou cientistas sociais. Entre eles podemos falar o positivismo, funcionalista de Augusto Comte e Émile Durkheim. Podemos citar na segunda linha essa chamada sociologia compreensiva de Max Weber. E por último podemos falar do chamado materialismo histórico dialético de Karl Marx. Contudo, podemos afirmar também que a sociologia
Junto com esses pensadores, que falaremos futuramente em outras aulas, a sociologia tem como objetivo crucial analisar e discutir a dinâmica das ações coletivas. Esta observação do comportamento coletivo pode contribuir para que a própria sociedade pense em mecanismos que possibilitem facilitar a convivência entre os indivíduos e grupos sociais. Segundo o sociólogo Anthony Giddens, as pesquisas sociológicas estimulam a consciência das diferenças culturais, proporcionam a capacidade de avaliar os efeitos da política e que medida política adotada melhora ou não nossas vidas, e oferece, acima de tudo, a alta compreensão dos seres sociais em seu cotidiano. Como a sociologia pode auxiliar a nossa vida? Essa é uma grande questão para você, jovem. A sociologia pode te auxiliar a conhecer o mundo em que vivemos, tornar mais aptos a ter consciência das nossas limitações e de nossas potencialidades. A sociologia vai favorecer, e é a principal contribuição dela, ser uma ferramenta para a compreensão de nossa existência quanto seres sociais no mundo em que vivemos. Essa importância gera o quê? Dispondo de mais elementos teóricos para investigar e mais discrepantes orientações culturais, e para adentrar no significado dos modos de vida de povos diferentes. Podemos retornar à nossa própria cultura com uma perspectiva nova e uma objetividade de outro modo não alcançaríamos. Então a sociologia, ela busca então analisar as chamadas dinâmicas nas relações sociais no mundo contemporâneo, a interatividade, a rapidez, a realidade virtual e o tempo online. A sociologia, então, ao analisar essa dinâmica, ela vai buscar compreender as chamadas interações sociais dos meios digitais, a força das redes sociais no cotidiano do jovem e adulto, o problema das barreiras entre dimensão pública e privada. E aqui eu abro um parêntese. Hoje, sabemos muito bem que a tecnologia está em nossas mãos. A pergunta que eu jogo para você pensar: de que maneira eu uso essa tecnologia ao meu favor e ajudar o outro? De que maneira eu combato fake news? De que maneira eu sou mais humano para com o meu próximo? Galera, esse é o primeiro assunto nosso de ciências sociais envolvendo sociologia, porque é uma matéria irmã, é uma matéria junto com a historiografia, porque afinal de contas a história não caminha sozinha, a história caminha junto com outras ciências. Até a nossa próxima aula. Fui!